Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio aqui, nós não sabemos muito bem pra quê, né, João? Oi, João. Oi, Kelly, tudo bem? Eu tô dizendo isso porque depois que a gente entrou em quarentena, o foco principal do canal, às vezes, apesar, né, eu acho que é a palavra certa, apesar de ter alguns momentos que sou eu ali conversando com vocês, é trazer convidados aqui. O foco principal, o canal foi pensado para entrevistas. O João foi convidado para vir aqui dirigir esse negócio com entrevista. Só que com a quarentena tá complicado e a gente vai dar um jeito, né, João? De ter entrevistas que na próxima gravação já ou na outra da outra. Não sei, a gente vai estudar uma forma, mas em breve teremos entrevistas mesmo que virtuais, tá? Enquanto isso não acontece, eu tava respondendo as perguntas das enquetes colocadas lá no Instagram, né? A gente já tá lá no Instagram pensando em novos temas. Normalmente eu deixo para que o povo decida e eu só venho aqui e gravo. Mas o canal não pode ficar sem conteúdo, então a gente veio aqui bater um papo com vocês e não tem nome isso aqui não. É um negócio aí que nós estamos fazendo. Né, João? com certeza. Do que a gente vai falar? Vamos falar da quarentena mesmo? De como a gente tá vivendo agora? Você que é diretora hoje. Como assim eu sou diretora, João? Eu não sou a moça que é a psicóloga, eu não sou nem apresentadora, né? Sou psicóloga, na verdade, e vim aqui, sei lá, falar aqui, conversar com o povo. Não sei, João, como que tá a sua quarentena? A minha quarentena tá bacana, tá indo de vento em popa. Tá boa, então? Sim, agora tá, né? No começo tava meio... Como que tava no começo? Tava bem parada. Eu acho que Como que você fez pra ficar boa? Acho que essa é uma coisa legal pra eles saberem. Já que tava ruim no começo, tava parada e agora tá boa. Então você quer dizer, você quis mostrar aí que teve uma mudança. Que assim, no começo eu tava bem mais desanimado. Não sei, eu acho que como era uma coisa tipo assim que a gente não tava esperando que ia acontecer. Tipo assim, ninguém começou o ano de 2020 pensando beleza, agora esse ano a gente vai entrar em quarentena e vai ficar 3 meses sem fazer nada em casa, 4 meses. Então eu tinha planos do que eu queria fazer, eu queria começar um novo curso e tudo mais. E aí chegou a quarentena e meus planos meio que foram por água abaixo. Então eu fiquei meio desanimado, mas aí depois no meio da quarentena eu consegui adaptar os meus planos. E aí agora eu voltei e eu tô conseguindo fazer outras coisas. Inclusive o curso que eu ia fazer presencial agora eu tô fazendo online. Então eu meio que dei um jeitinho, mas voltamos aos eixos. Então a quarentena ficou mais legal pra mim agora. Então o que você tá dizendo é que você conseguiu voltar aos seus planos mesmo com a quarentena. Né? Seria correto dizer que no primeiro momento você achou ruim porque você teve dificuldade na questão de ser flexível para mudanças? Provavelmente. É que não sei, eu acho que eu queria tanto fazer o curso presencial, aí eu fiquei todo triste que eu não ia conseguir fazer ele presencial. Mas aí você podia não fazer. Eu poderia não fazer ou fazer online, exatamente. Só que quanto mais parado você fica, pior fica a situação, né? Então, tive que me manter em movimento para ficar bem. Eu falei, vamos fazer um curso online que é melhor do que... E deu certo. Então o João tá dizendo que estar em movimento nos deixa bem. Com certeza. Né? E a gente também acho que tá falando de escolhas, né? Como que estão as suas escolhas aí durante a quarentena? Porque a sensação que você me passou é que no primeiro momento você entendeu que foi tirada a escolha de você. E depois de um tempo você percebeu que não, que você ia ter que escolher diferente, mas que você ainda podia escolher. Talvez me tiraram a escolha específica que eu queria. E aí depois eu fui obrigada a olhar para as outras opções que eu tinha. Quantas vezes isso não acontece na vida da gente? Eu acho realmente que é isso mesmo. Eu acho que a quarentena tá nos colocando
no primeiro momento, por ser desprevenidos, né, a gente foi pego meio desprevenido, a gente se sentiu sem escolha. Eu acho que eu também senti isso. Eu me lembro das primeiras semanas eu reclamando com a Andréia, minha psicóloga, que eu tava brava, sabe? Eu tava nervosa, porque eu também tinha pensado em coisas que envolvia grupos para esse ano, né? E aí não daria para fazer, não vai dar para fazer, né? Então, eu acho que todos nós, no primeiro momento, nos sentimos invadidos, né? Me tirou o direito de ir e vir, me tirou o meu direito. Só que aí o tempo foi passando e acho que isso é uma coisa legal para colocar. Eu sei que tem muita gente, inclusive eu tenho pacientes que ainda está se sentindo sem escolha e impedido de fazer suas coisas, né? Mas tem muito paciente que teve essa sacada aí, né? De olha, eu não vou fazer como eu quero, mas eu posso fazer alguma coisa. E se a gente observar a vida, é assim mesmo que ela acontece, né? Hoje eu ouvi assim, hoje, hein? Hoje mesmo. Hoje é o quê, João? O vídeo vai pro ar bem depois, mas é 20 e poucos de maio, né? Eu ouvi assim, eu fico chateado porque eu penso na coisa de um jeito e quando eu vou fazer não sai redondinho daquele jeito, então minhas coisas não saem. Mas é uma fala que na mesma frase eu invalido o que eu disse anteriormente. Não sai redondinho, mas sai. Né? E aí eu falei, ué, mas não sai? Ou sai meio que fora do que você pensou, mas igual você. Não é o curso presencial, mas o curso tá aí. Né? Então eu acho que não só a quarentena, mas a vida já nos colocava diante dessas coisas para que a gente pudesse refletir, e a gente não refletia, porque a gente estava muito ocupado indo e vindo e fazendo várias coisas e não dava tempo para parar para pensar. Eu acho que é uma oportunidade que a quarentena nos dá. Óbvio, gente, ninguém tá falando aqui que a quarentena não tá sendo negativa, que pessoas não estão morrendo, de repente tem gente passando necessidade, passando fome, né? Não, eu tô falando das pessoas que como eu, que como você, minimamente ainda consegue fazer as coisas. Ninguém tá tapando o sol e dizendo que tá fácil e que não estamos sentindo tudo que tá acontecendo. Mas tem muitas pessoas com muitos privilégios ainda neste momento, inclusive eu, você, né? Veja, você está conseguindo fazer um curso nesse momento, né? Sim, eu estou conseguindo fazer um curso e eu também tenho a vantagem de que na minha área, né, que é a área de publicidade e tudo mais, muitas vezes a gente consegue trabalhar home office. Então a gente consegue pegar trabalhos por fora, individuais, ou até mesmo quando você trabalha numa agência, você consegue trabalhar de casa. Então é mais um privilégio da minha profissão. E naquele primeiro momento que foi anunciado a quarentena, você pensou que você tinha esse privilégio ou no primeiro momento você teve a sensação de não vai ter trabalho? Então, primeiramente eu pensei que não ia ter trabalho, porque na verdade eu estava empregado numa gráfica, uma gráfica rápida. Além dessas coisas outras que você faz. Além do trabalho que eu fazia em casa, eu estava numa gráfica rápida. E aí cancelaram meu contrato, finalizaram meu contrato antecipadamente por causa da pandemia. E eu pensei, nossa, agora já era, né? Fiquei sem trabalho, fiquei sem nada. Só que daí eu fui pra casa e em casa eu percebi, não, mas eu trabalho em casa também. É muito mais em casa, né? Eu trabalho em casa também, então a quarentena não roubou meu trabalho. Pois é. Né? Então, mais um privilégio que eu tenho. Sim, Então acho que é isso, acho que é um vídeo mais para os privilegiados, sim, né? Se você nesse momento tá vendo no YouTube, né, a gente entende que você tem internet, né? Que você tem pelo menos um celular, então você tá numa situação aí da maioria, né? Que não é todo mundo, mas você tá numa situação ali mais ou menos. Será que você não tá, de repente, pensando que você está sem o seu direito de ir e vir? E tá deixando de fazer coisas que daria pra fazer, né? Eu acho que são coisas pra gente pensar aí nesse vídeo de hoje, que a gente tá meio sem conversa, mas acho que a psicologia, ela sempre nos coloca nos chama pra alguma reflexão muito legal, né? Eu ouvi bastante nessa quarentena dos pacientes
Eu quero que a vida volte ao normal, eu quero a minha vida de volta. Eu acho que dá pra gente fazer uma reflexão bem interessante também com essa fala. Que é, você quer a sua vida de volta. Vamos pensar um pouquinho? Eu sei que vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar, não, mas a minha vida realmente estava boa, eu estava no meu melhor momento, né? Eu sei que vai ter, e que bom, né, que tem pessoas que estavam num ótimo momento. Mas a minha experiência com psicologia clínica me mostra, com as histórias todas que passam por aqui e tudo que a gente vê sobre o assunto psicologia e as relações humanas, que isso não é um privilégio da maioria, não eram a maioria dos meus pacientes que estavam no melhor momento da vida, pelo contrário, eles estavam realmente insatisfeitos com o momento que estava vivendo. E agora a gente chega aqui e fala, eu quero a minha vida de volta. Vamos voltar lá um pouquinho, pensar de novo? Como que estava antes da quarentena? Tava bom. Será? Porque às vezes eu sei a história, né? Será que tava bom mesmo? Ah, mas era melhor do que antes, porque eu podia fazer alguma coisa. E o que você estava fazendo? São coisas pra gente pensar, né, João? Eu acho que a quarentena como um todo é uma prova de fogo, é uma crise. Só que uma coisa que eu aprendi com a minha psicóloga e na faculdade também é que uma crise é sempre uma oportunidade e é o momento em que nós temos que ser mais criativos para contornar ela, né? Então, eu tenho o meu cunhado, vou dar um exemplo, né? A família do meu cunhado é de origem oriental. Legal, já Né? Que são lá, a família deles vem do Japão. Então, eles se organizaram. A mãe dele, às vezes, fazia yakisoba para vender para fora. E aí, nessa quarentena, ela decidiu fazer, no Dia das Mães, encomenda de yakisoba para vender pro pessoal. Então, pegou a família e ficou no fim de semana do Dia das Mães fazendo yakisoba para entregar no domingo. Que foi uma forma que eles arranjaram de tentar levantar um valor para ajudar em casa. Sim. Então ela pegou e fez em casa ali com o que ela tinha, né? Mas ela poderia ter falado, agora que tá em quarentena, ninguém vai querer comprar meu yakisoba mais. Então não vou nem fazer. Mas ela foi lá, fez, e ela falou pra gente que foi a vez que ela fez yakisoba que ela mais vendeu. Então foi uma oportunidade, né, que ela aproveitou e ela poderia ter aberto mão. Sim, no primeiro momento, gente, é inerente a nós a gente entrar, ótimo exemplo, João, a gente entrar no modo mais negativo, né? É isso que garante a sobrevivência do homem até hoje, né? É prever o que pode dar errado. Mas a gente precisa entender que hoje a gente não tem mais esses perigos todos de não sobreviver. Então a gente, no primeiro momento, tem uma reação automática, mais irracional, e em seguida a gente já tem condição, sim, como você fez, de falar, não, peraí, agora é isso, né? A quarentena não vai passar rápido e eu não vou fazer o curso presencial. E o que sobra, né? E é nesse sentido que a gente daqui fala pra vocês, olha, será que não tem uma oportunidade aí? Eu vou dar um exemplo do canal mesmo. Quando começou a quarentena, eu não cogitava falar aqui o que eu abri hoje o vídeo falando. Vamos dar um jeito, vamos trazer entrevista assim mesmo, né? Me exigiu algumas leituras, algumas buscas, porque me incomodou não ter a entrevista, já que a premissa não ter só assim esses momentos só a gente. Já que a premissa do canal é entrevista, eu quero manter a entrevista, então reinventa. O que o povo tá fazendo aí, né? Como que eles estão mantendo? Vai dar uma lida, vai dar uma estudada, pergunta pro João, pergunta pro Júlio, que é os meninos do canal. E agora a gente já tá cogitando voltar com a entrevista. Não, como o paciente falou hoje, não redondinho, como eu pensei, né? Mas acho que um dos vídeos que eu mais gosto daqui do canal é aquela primeira reflexão que eu fiz falando de iluminação, de áudio e essas coisas, que é exatamente por esperar estar no cenário perfeito que você não tá fazendo nada, você tá apontando os outros e quer criticar quem tá fazendo alguma coisa,
né? Então deixa aí, João, em algum lugar aí o vídeo para eles, caso queiram ver. E eu acredito mesmo nisso, assim. Então a gente dá até uma reclamadinha no início, mas depois a gente vai. Eu acho que é uma provocação hoje o vídeo aqui no nosso bate-papo, sem muita pretensão, de você pensar mesmo, né? Você acha que você tá sem escolha na quarentena? Dá uma olhadinha pro antes, como que tava antes, né? O que você, de repente, tem de oportunidade que você não tá vendo. Às vezes a gente precisa de ajuda para ver as oportunidades, né? Peça ajuda para ver essas oportunidades. Kelly, não, no meu caso eu tô tendo crise de ansiedade, não consigo sair da cama, eu tô sentindo que eu tô adoecendo, não tô dormindo nada. Mais ainda do que os outros, você precisa pedir ajuda. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, João? A gente tem que ser muito criativo. A gente tem que ser muito criativo. Eu não me considero uma pessoa criativa, João. Não sei, a psicologia é um negócio complexo, né? Porque dentro da psicologia eu acho que eu sou. Mas eu acho que quando eu penso em criatividade, porque eu inventei um canal aqui, né? Eu faço umas rodas, umas palestras, eu apareço lá no Instagram, eu acho que eu sou. Mas eu acho que é porque na minha cabeça o padrão de criatividade é o da sua área. Então eu acho que quando eu penso assim, eu não me sinto nada criativa. Entende? Não sei se eu consegui me explicar. Eu consegui entender o que você quis passar pra mim. De fato, na verdade... Pra mim tudo branco e preto tá bom, gente. Não me venha com umas coisas diferentes assim que eu não... Então, o que acontece? Eu cresci muito ouvindo, pelo menos assim até o 3º ano do ensino médio, uma frase assim... eu não sou inteligente. Eu ouvia muito isso dos meus colegas de classe. Eu não sou inteligente igual a você. Eu não sou inteligente igual a fulano. Eu não sou inteligente igual o Emerson, João. Então, e aí depois que eu entrei na faculdade, mudou. Eu comecei a escutar, eu não sou criativo igual você. Sim. Eu não tenho criatividade igual a você. Só que eu aprendi no decorrer dos meus cursos e do ensino médio que a inteligência e a criatividade, independente de qual seja, é uma ferramenta que todos nós temos. Então a Kelly tem, o João tem, a Maria, o Zé, todo mundo tem. Sim. Só que você precisa utilizar a ferramenta para saber utilizá-la melhor. Então, quanto mais você utiliza a sua criatividade, quanto mais Por isso você que eu tenho exerce... psicologia, porque eu exerço isso todo dia. Exato. Quanto mais você exerce, mais criativo você se torna. Quanto mais eu leio, quanto mais eu forço meu cérebro, quanto mais eu penso, mais inteligente eu me torno. Como diz meu irmão, né? Já que eu falei dele, que eu não sou inteligente que nem ele, a frase dele é a seguinte: quanto mais eu trabalho, mais vocês acham que eu tenho sorte. É basicamente isso. Tá. Então, às vezes a excelência vem da prática. Às vezes a pessoa que tá em casa pensa, mas o que eu vou fazer? Mas eu não sou criativo assim pra tentar dar um jeito na minha situação. É basicamente questão de você tentar, de você exercitar e todos os dias você pensar um pouquinho, porque é assim. A criatividade é difícil até pra gente que tá na área artística. Vocês travam às vezes. Eu tenho pacientes dessa área que sofrem porque não tô conseguindo criar, eu não consigo criar nada. Mas não é assim, né? Acho que não é um dia que você acorda aí. Mas o pessoal acha que a criatividade vem, às vezes, da pressão, ou ela vem do nada. Não, ela vem do exercício diário. Então, se você tá trabalhando todos os dias, se você tá pensando todos os dias, se você... Tentando todos os dias, você em algum momento vai conseguir elaborar uma coisa que ninguém pensou antes. Ou que, nossa, como é que eu não pensei nisso pra sair da minha situação? Então, vale destacar isso pro pessoal que tá em casa e às vezes não sabe o que fazer. Sim, você viu, gente? João também, já pode vir aqui apresentar junto comigo. Eu concordo com você. Você vê que eu fiz a observação que eu acho que eu não sou criativa porque eu tenho um padrão de criatividade na minha cabeça, né? E eu sempre tenho um monte de vídeo aqui no canal falando que a gente vai falar a partir da nossa história, né? Então, a partir da minha história, criativo é a galera que faz TV, que escreve, você que tá aqui de direção, o Júlio que edita, os meus pacientes que pintam, que desenham, que tatuam, que é da parte de marketing e tal. Eu sou da psicologia, então eu não sou criativa. Então, quer dizer, olha a minha cabeça como que vai
né? Vai nos levar para um padrão e você sai falando daquilo como verdade. Eu não sou criativa e eu acabei de descobrir que eu sou criativa, tá? Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Curta o vídeo, compartilha. João, eu sou criativa, dá licença, menina. Eu tô tão feliz agora.